Petição inicial no procedimento comum. Quais os requisitos legais? Como funciona na prática? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a petição inicial no procedimento comum. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo, com a brevidade possível, sobre petição inicial, e a gente vai ter como referência legislativa os artigos 319 a 321. Vejam, nós estamos falando de procedimento comum, mas vale lembrar que aquilo que é previsto no procedimento comum é aplicável subsidiariamente também aos procedimentos especiais em geral, tá bom? A maior receita de petição que a gente tem no código é a receita de petição inicial, né? A gente tem uma boa receita de contestação também, né? Mas a gente tem essa receita de petição inicial que se aplica subsidiariamente a petições iniciais de tudo que é procedimento, né? E também a petições intermediárias dentro do cabível. Aí a gente tem um raciocínio orientado por aí, tá certo? Então a gente vai fazer algumas observações de caráter teórico, vai ver quais são os requisitos lá no Código de Processo Civil, comentando inclusive na prática como que são os desdobramentos e tudo mais na medida do possível, tá certo? Primeiro, o que é a petição inicial? O professor Alexandre Freitas Câmara diz que a petição inicial é o instrumento da demanda, é o que instrumentaliza a demanda. Demanda do que, professor? A demanda de atuação do Poder Judiciário. Então veja, alguém em tese sofre uma lesão ou tem um direito ameaçado, tem garantia de inafastabilidade da jurisdição, não é isso lá? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Como que formula o pedido de atuação do Poder Judiciário? Porque vale lembrar aqui também, bem rapidamente, que a gente tem uma ideia em regra de vedação da autotutela. Então a pessoa tem um direito que é garantido em caráter abstrato. Mas quem pode dizer de fato se ela tem o direito, em que medida que tem o direito, é o Poder Judiciário. Ela não pode, se não houver acordo de vontades, mas não pode impor a sua vontade por si própria, porque isso configura exercício arbitrário das próprias razões, né? Então vai solicitar a atuação do Poder Judiciário, vai demandar a atuação do Poder Judiciário. E o jeito de levar, né, a forma, um instrumento para levar a demanda do cidadão de atuação do Poder Judiciário, de prestação de tutela jurisdicional, é a petição inicial. O encontro da petição inicial com a jurisdição é o que principalmente configura aí a existência de um processo em sentido jurisdicional. Não é isso que a gente aprende quando a gente vê lá os pressupostos processuais de constituição ou de existência, não é isso? Então veja, né, a petição inicial, encontrando a jurisdição, faz surgir o processo. Eu até brinco de vez em quando que é quase como um espermatozoide encontrando o óvulo, né? E aí a gente tem um surgimento de uma outra coisa. A gente tem jurisdição, tem lá a petição que não se encontraram ainda. Quando se encontram, a gente tem, em princípio, aquilo que principalmente determina aí o surgimento de um processo em sentido jurisdicional, não é isso? E aí a gente tem como efeitos da petição inicial a instauração do processo. A gente tem também o efeito de fixação da competência. Artigo 43, dá para você lembrar lá daquele princípio da perpetuatio iurisdictionis, segundo o qual é o momento da propositura da ação que determina a competência, sendo que, em regra, alterações posteriores de fato e de direito não mudam a competência, ressalvadas as exceções previstas lá no próprio artigo, que é o objeto de uma outra conversa, mas você pode dar uma olhada aí, não é verdade? Bom, então, instauração do processo jurisdicional, fixação da competência. A gente tem ainda um efeito que a gente tem que tomar cuidado, que é o de interrupção da prescrição.
Mas é que, na realidade, o que interrompe a prescrição não é exatamente a petição inicial. O que interrompe a prescrição, lá segundo o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, é a citação válida. Ocorre que a citação válida retroage a data da propositura da demanda para esse fim de interrupção da prescrição. Não é verdade? Agora eu vejo. Então, assim, só para isso não ficar tão solto aí. Chega alguém lá com um documento para você propor uma ação, vai vencer o prazo prescricional daqui 2 dias. Dá tempo de protocolar a ação, dependendo da complexidade da sua correria e tudo, mas dá tempo de protocolar a petição inicial. Mas o que interrompe a prescrição é a citação válida. Dá tempo de providenciar a citação válida? Não, as condições normais não dá tempo. Então nem adianta entrar com a ação? Não, você propõe a ação da melhor maneira possível, bem bonito e tudo mais, e isso da melhor maneira possível, inclusive porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, se for necessário emendar a petição inicial, a citação vai retroagir a data da emenda, e nós já vamos falar um pouco sobre emenda, tá? E não a data da propositura, veja você que interessante. Mas, né, o que vai interromper a prescrição é a citação válida, que em condições normais retroagirá a data da propositura da demanda para essa finalidade de interrupção da prescrição, né? Para esse efeito aí de interrupção da prescrição. Beleza? Vamos lá, mais especificamente para os requisitos da petição inicial. E aqui vale a gente lembrar dos artigos 104, 106, que estão um tanto antes lá no Código de Processo Civil, não é isso? E aí depois olhar também os artigos 319 e 320, que são aqueles que a gente mais habitualmente lembra quando a gente vai pensar em fazer uma petição inicial, principalmente lá no começo da carreira, né? Eu vou te falar que não é vergonha alguma você pegar o código para olhar e conferir, né, no início da carreira, mas sempre que você precisar, né? Na dúvida, olha o código. O código é como eu digo sempre lá, como um livro de receita. E está fazendo que tem dúvidas, vai lá e olha, não tem vergonha alguma. Vergonha é insistir no erro, né? Quando você tem a possibilidade de acertar. Então, pegar o 319 e o 320, de que habitualmente se lembra bastante. Mas dá para a gente lembrar também lá dos artigos 104 e 106, que vão falar da, em regra, necessidade de se apresentar procuração, né? E de se esclarecer qual que é o endereço onde se recebe intimações, e aí o número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, se ele participa de sociedade de advogados, esse tipo de coisa. Ô professor, mas isso não vai trazer aqui como requisito da petição inicial, está lá em outro lugar do código e tudo mais. Olha, é verdade, eu nem quero me estender tanto aqui sobre isso, né? Você veja lá o artigo 104, salvo lá eu esteja muito enganado, vai dizer, olha, precisa apresentar procuração. Você pode ir sem procuração para evitar perecimento de direito ou para pleitear uma medida que seja urgente, mas quando isso acontecer, precisa juntar a procuração nos 15 dias subsequentes, prorrogáveis por até outros 15 dias, que são dias úteis, pelo que parece, né? Sob pena de se considerar inexistentes os atos processuais feitos, independentemente de intimação. Na prática, o STJ entendeu já que dependeria de intimação, porque seria um vício sanável, não obstante aí a redação exata do Código de Processo Civil e tudo mais. Tá, mas veja o seguinte, e aqui mais para quem está em fase final de curso, eu vou pedir 30 segundos de licença ao restante do público do canal. Uma coisa que faz parte da sua vida é a prova da OAB. Na segunda fase do exame da OAB, se cair petição inicial, muito possivelmente estará lá no padrão de pontuação, né? 0,2 lá, qualquer coisa assim, para você falar que a procuração segue anexa. E mais um 0,2 lá para você dizer qual que é o endereço em que você recebe intimações, que deve ser o endereço que foi fornecido no enunciado, para você não identificar a sua prova, esse tipo de coisa, né? Então é importante que você saiba disso. Por quê?
Porque se você vai para esse tipo de prova sem saber desse tipo de coisa e não coloca, veja que se for aqui pensando por aula 0,2 cada um, a tua prova que valia 10 já não vale mais 10, vale 9,6 por uma bobagemzinha qualquer. E aí vai ficando proporcionalmente mais difícil você atingir a nota que precisa para ser aprovado, concorda comigo? Então aquele tipo de coisa, professor, esse negócio de endereço onde se recebe intimações, ninguém coloca, porque em geral o endereço em que se recebe intimações está no papel timbrado do escritório, lá no rodapé, ou então lá no cabeçalho, isso já vai automático. Pois é, mas lá para o momento que você está fazendo a sua prova da OAB, não, e é requisito que está na lei, ainda que não exatamente aqui no artigo 319 e tal, mas está na lei e pode muito bem ser pontuado, é importante que você lembre disso, tá bom? Indo lá, mais especificamente para o artigo 319, né? O artigo 319 vai dizer o seguinte, e eu vou até pegar, eu sugiro que você faça o mesmo, muitas vezes na sua vida, vou pegar o Vademecum aqui, o artigo 319 diz, a petição inicial indicará, inciso 1º, o juízo a que é dirigida. E veja, o que a gente tem aqui? A gente tem definição de jurisdição e de competência. É dirigido ao Poder Judiciário brasileiro mesmo? A qual ramo do Poder Judiciário? Justiça Federal? Justiça Estadual? De qual circunscrição territorial? Qual tipo de vara? É vara civil? É vara de registro público? É vara de família? É vara da fazenda pública? Entende? E, observação importante aqui, o requisito na lei, pelo menos, é ao juízo e não ao juiz. Então você pode muito bem colocar lá a vara civil do Foro Central, da comarca, da região metropolitana de Londrina, por exemplo, que é aqui de onde falo. Mas também não há prejuízo nenhum se você seguir aquilo que parece ser uma tradição consolidada ao longo do tempo e se dirigir simbolicamente ao juiz, ao excelentíssimo, ao meritíssimo, há alguma controvérsia. Antes, o manual de redação da Presidência da República falava sobre meritíssimo para juiz de primeiro grau, agora, em geral, parece excelentíssimo para as autoridades do judiciário de qualquer altura da hierarquia aí, né? Mas ao excelentíssimo que seja juiz de direito, dá espaço, você não sabe para qual ainda, né? Vara civil do Foro Central da comarca da região metropolitana de Londrina. Mas o requisito da petição inicial é a qual juízo? E a intenção aqui, como eu disse, é entender sobre jurisdição e competência na perspectiva do autor. Beleza? O inciso 2º vai tratar das partes e de suas qualificações. E até de um jeito de escrever que não é muito o brasileiro, né? Começa lá com nomes e prenomes, né? Que é o que a gente chama, na verdade, de sobrenome e nome, né? A gente, na verdade, usa no Brasil o nome completo, né? Mas está aqui, nomes, prenomes, o estado civil, inclusive com referência aqui à existência ou não de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Veja que não fala nada de RG aqui, tá? Mas número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, isso é novidade, tem no Código de 2015, não tinha no Código de 73, até porque em 1973 não tinha endereço eletrônico, né? Mas o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Veja que se for pessoa jurídica não vai ter lá muito exatamente residência, né? Mas dá para entender a ideia aqui, né? O domicílio e o endereço aí, onde se pode... Domicílio é circunscrição territorial, né? Em qual cidade que se encontra domiciliada a pessoa. E daí naquela cidade, em qual endereço que é que ela pode ser localizada. Isso aqui, inclusive para realizações de intimações, para realização da própria citação. E aí vale a pena olhar os parágrafos do artigo 319, que vão dizer, olha, pode ser que o autor não tenha alguma dessas informações. Se ele não tiver alguma dessas informações, deve solicitar ao juiz que se realize diligências aí para que seja viável encontrar essas informações. Além disso, se for viável a citação, o juiz não deve indeferir a petição inicial por falta dessas informações.
Ah, faltou lá o e-mail da pessoa, mas a citação, no caso dela, deve ser por carta ou por oficial de justiça, não tem prejuízo, a gente consegue dar prosseguimento ao processo. Então, parágrafos lá do artigo 319, no sentido de que faltou alguma dessas informações de qualificação, solicite a realização de diligências para que seja apurado. De toda maneira, se der para citar, vamos prosseguir o processo e citar. E terceiro, se for excessivamente dispendioso localizar as informações, mas tiver como prosseguir o processo, não deve ser indeferida a petição inicial, justamente por conta da garantia de inafastabilidade da jurisdição e tal. Tá bom? Depois, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido está no inciso 3º. Então, inciso 1º, a qual juízo é dirigido? Inciso 2º, partes e suas qualificações. Inciso 3º, fato e fundamentos jurídicos do pedido. O que é isso, gente? Causa de pedir. O fato, que é a lesão ou a ameaça, causa de pedir próxima, né? A gente chama. Os fundamentos jurídicos do pedido, causa de pedir remota, né? Tem até aquela bobagem, né? Parece professor de cursinho quando fala um negócio desse, né? Mas você pode lembrar quando alguém pisa no seu pé, o que tem que primeiro te impressiona é a própria dor do pisão, o fato. Por isso, causa de pedir próxima. Depois que você vai lembrar que existe ordenamento jurídico lá, em caráter abstrato, isso como causa de pedir remota, tá bom? Então, inciso 3º, causa de pedir próxima e remota. Tanto próxima quanto remota. Tanto fato quanto fundamento jurídico. Veja que dá pra gente lembrar aqui só que falta de causa de pedir é uma das hipóteses de configuração de inépcia da petição inicial, tá? Regulado lá pelo parágrafo 1º do artigo 330, não é? E é causa de indeferimento da petição inicial, que é regulada pelo próprio artigo 330, pelo artigo 485, inciso 1º também, mas isso é objeto para uma outra conversa. Mas só para lembrar aqui da importância, tá? Da causa de pedir. Depois, no inciso 4º, o pedido com suas especificações. E o pedido é de extrema importância. Tanto é de extrema importância que o Código vai dedicar uma outra parte aqui para tratar especificamente do pedido lá nos artigos 322 a 329, tá bom? Mas vale lembrar desde logo que o pedido inicial, em geral, fixa os limites da lide. Né? Em princípio, o juiz vai poder dar daquilo que foi pedido até o limite do que foi pedido. Então, o pedido inicial é de extrema importância. Né? Então, requisito da petição inicial, o pedido e as suas especificações. Veja sobre o pedido, artigos 322 a 329. Isso é objeto para um outro vídeo, porque é um tema de bastante complexidade, tá bom? Próximo, o inciso 5º, o valor da causa. O valor da causa é requisito também da petição inicial. Né? Professor, e se faltar algum desses? A parte esqueceu o valor da causa. Nós já vamos tratar disso, artigo 321, tá bom? Se a parte insistir, depois de regularmente intimada, a petição inicial pode, inclusive, ser indeferida, tá bom? Por falta de atendimento aí ao próprio artigo 321, nós já vamos tratar brevemente dele. Mas então, requisito da petição inicial também a indicação do valor da causa. Professor, mas daí eu coloco lá qualquer um que vier na minha cabeça, milão lá, um salário... Não. O Código traz parâmetros para atribuição de valor à causa. Você veja lá, artigo 292, tá certo? Por favor. Você tem parâmetros de indicação do valor da causa. Vai corresponder aí à pretensão da parte. E aí o artigo 292 vai falar de pedidos cumulados, pedidos alternativos, pedidos em ordem subsidiária. Veja lá o artigo 292, é bastante interessante também, é objeto aí para um outro bate-papo nosso, né? Mas você pode olhar lá e deve, inclusive, tendo dúvida, olhar lá o artigo 292 do Código de Processo Civil, traz parâmetros para indicação do valor da causa. A indicação do valor da causa é requisito da petição inicial, tá bom? Próximo, inciso 6º. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, a indicação das provas que o autor, desde logo, pretende produzir é requisito da petição inicial também. Ô professor, mas
vai depender muito da conduta do réu, né? O réu pode ser revel, o réu pode trazer alegações. Por exemplo, eu tenho uma prova documental, o réu faz lá uma impugnação de autenticidade, e aí que passa a ser necessário uma prova pericial, por exemplo, esse tipo de coisa. É bem verdade. Mas o que me parece é que para fazer a petição inicial bem feita, você deve fazer o protesto pela produção de prova, já na medida do possível, especificando aquelas que você já antevê que serão muito provavelmente necessárias, e que isso vai depender das peculiaridades do seu caso, não é verdade? Essas que você antevê que muito provavelmente serão necessárias, caso a ação siga o seu curso mais normal, que é com contestação do réu e tudo mais. Tá certo? Então, aí as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Sétimo e último inciso do artigo 319, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Vale lembrar aqui que isso não anda acontecendo exatamente assim em boa parte do Brasil, mas a ideia do Código é de que a audiência de conciliação ou de mediação, que é aquela audiência regulada pelo artigo 334, ela é, em regra, obrigatória, né? E que a gente vai ter petição inicial, despacho inicial, citação e audiência. Só vai ter contestação se não tiver acordo total na audiência. A ideia do professor, aqui o juiz está citando para apresentar contestação num monte de lugar, mas a ideia do Código, e veja, na perspectiva política a gente pode até discutir se é paternalista, se não é, se é conveniente, se não é, se funciona, se não funciona. Então, na perspectiva política. Na perspectiva estritamente jurídica do que está no Código, o Código coloca como em regra obrigatória a audiência. E aí? Se o autor não quer audiência, por que o autor não quer audiência? Porque ele já tentou, inclusive por meio de seu advogado, inclusive com técnica adequada, ele já tentou o acordo. Não conseguiu, entende que o réu está protelando. O momento que ele tem para dizer que ele não deseja a audiência é a petição inicial. Isso, inciso 7º do próprio artigo 319. Professor, isso quer dizer, segundo a redação do Código, que não vai ter audiência? Não, não é isso que quer dizer. Porque o que o artigo 334 diz é que a audiência, quando é viável a autocomposição e não há negócio jurídico processual válido anterior dispensando a realização ou dizendo que não deve ser realizada a audiência, ou seja, nas condições normais, a audiência só não vai ser realizada se todas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na sua realização. Então, a oportunidade pelo autor é na petição inicial, mas depende de manifestação do réu. O artigo 334 vai dizer que o réu tem até 10 dias antes da audiência para manifestar desinteresse. Professor, o autor falou que não quer, o réu não falou nada. Se for aplicar o Código de Processo Civil do jeito que está, deve ser realizada a audiência. Isso é um absurdo. Eu não estou falando que é bom, que nada. Estou falando que é o que está escrito no Código. E veja, se mantida a audiência, o autor não for, e a ausência dele não for, ou não se fizer representar por alguém com poderes para transigir e tal, e a ausência não for justificada, aplicando rigorosamente o artigo 334, haveria supostamente uma configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e imposição de multa de lá 2% do valor que tem como referência 2% do valor da causa, tá certo? Isso é inconstitucional, isso não sei o que, tal. Veja, sem entrar nessa discussão, talvez até seja, mas levando em conta exclusivamente o que está no próprio Código de Processo Civil. Tá bom? Então, retomando aqui, nós falamos dos requisitos lá do artigo 104 e 106, procuração, endereço de intimações, e depois, juízo aqui é dirigido às partes e às suas qualificações, causa de pedir, pedido, valor da causa, provas, opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, a audiência lá do artigo 334, tá certo? Acabou, professor? Não. Tem que levar em conta ainda o artigo 320, que vai falar que a petição inicial deve ser acompanhada pelos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Professor, quais são os documentos indispensáveis à propositura da demanda? Depende de qual é a ação. Então, tem alguns aqui que são flagrantemente, sim, obviamente indispensáveis à propositura da demanda.
dependendo de cada tipo de ação. Por exemplo, você tem lá um divórcio. É documento indispensável à propositura da demanda, certidão de casamento. Tem outros também, né? Documentos pessoais das partes. Ó. Depende de ter bens ou não, de ter filhos ou não, mas no mínimo certidão atualizada de casamento é um documento indispensável à propositura da demanda. Tá certo? É um negócio lá de uso capião. Mapa da área, certidão da matrícula do imóvel, certidão das matrículas dos imóveis confinantes, né? São documentos indispensáveis à propositura da demanda. Então isso vai depender muito de qual é o caso, né? Então tem uma ação monitória. Na ação monitória é a prova documental que vai dizer o que é devido, quem é que deve, a quem deve, quando e como deveria adimplir a obrigação. Pode até ser um conjunto de documentos, mas tudo isso, em princípio, é indispensável à propositura da demanda. Vale lembrar aqui o seguinte: o artigo 320 está falando daquilo que é indispensável à propositura da demanda como requisito da petição inicial. Professor, vou juntar só isso aí e depois vou ver o que... Lembro de uma expressão que, segundo um outro amigo advogado, ele ouviu um juiz falar uma vez em uma audiência, que é o seguinte: o processo não é um jogo de truco para você querer guardar o zap para a rodada final. E aí você deve levar em conta aquilo que o código diz quando trata da produção da prova documental. Em regra, todos os documentos que o autor tiver relacionados à controvérsia devem acompanhar a petição inicial. E tudo que o réu tiver deve acompanhar a contestação. É excepcional a possibilidade de juntada de documentos posteriores. E aí você vai ver as exceções lá no código. Vão levar em conta, por exemplo, aquilo que for relacionado a fato que ocorreu depois, ou que só for obtido, o documento que só for obtido posteriormente, isso for demonstrado, ou então aquilo que só se tornar necessário em virtude de conduta da parte contrária, esse tipo de coisa. Mas são exceções que estão no código quando trata de produção da prova documental. Faça essa advertência para você não ficar com essa impressão, repito, de vou levar só o que é mais claramente indispensável, aí deixa a outra parte contestar e tudo mais, e lá depois eu apareço com a parte forte do negócio. Não é assim que funciona. Não se deixe levar por esse tipo de interpretação olhando só para o artigo 320. Veja a parte do código que trata lá da produção da prova documental. Beleza? Artigo 321 vai falar que... Vou até ler aqui, tá? O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos ou irregularidades defeitos e irregularidades, mas na verdade ou irregularidades, né, capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Tá certo? Então, ideias importantes aqui. O juiz não pode mais fazer, nunca pôde, na verdade, né? Mas algo que de vez em quando fazia, ao autor para que emende a petição inicial sob pena de indeferimento. Mas o que é que deve ser emendado? O que deve ser corrigido? Então, isso deve ser indicado pelo juiz na decisão, tá certo? O não atendimento à determinação de que seja emendada ou completada a petição inicial implica, como nós já dissemos, inclusive, indeferimento da petição inicial. Professor, o código fala de emendar e de completar. Existe diferença entre uma coisa e outra? Existe. De vez em quando cai em concurso e tudo mais. Mas o juiz da minha cidade sempre fala só emendar. Tudo bem, é bastante habitual isso, mas tecnicamente falando existe. Emendar é corrigir defeito ou irregularidade intrínseco da petição. Completar é apresentar documento indispensável à propositura da demanda que ficou faltando. Então, emendar, corrigir a própria petição. Completar, apresentar documentação que ficou faltando. Tá certo? Concedido prazo para emendar ou completar a petição inicial. Isso não sendo feito, indeferimento da petição inicial. Professor, o juiz pode determinar que seja emendada ou completada a petição inicial só no despacho inicial, certo? Segundo a jurisprudência, errado. O juiz pode
determinar que seja emendada ou completada a petição inicial, inclusive depois da contestação. Isso, segundo a nossa jurisprudência, por causa da ideia do atual Código de Processo Civil de sanabilidade dos vícios aí, de preferência pelo julgamento do mérito. Professor, o senhor está dizendo que isso é o melhor? Pô, o réu tem que ir lá e dar aula para o autor, então, de como se faz uma petição inicial. O que ele queria era que fossem extintos sem julgamento do mérito. Mas, veja, eu não estou falando que é o certo, que é o melhor, que não sei o que, tal. E nem que é o pior, não nada disso. Não estou entrando no mérito dessa discussão, que é uma discussão bastante complexa, bastante interessante também, objeto de um outro bate-papo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo com aspectos teóricos e práticos da petição inicial. Eu queria pedir que você contasse para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu adoro saber quem que está me assistindo, onde que é que está me assistindo, e na medida do possível eu também gosto bastante de interagir com o público aqui do canal pelos comentários aqui embaixo, por favor, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre inépcia da petição inicial. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.